É, Mais uma vez, bom dia a todos. Estou começando a gravar aqui. O que a gente vai fazer hoje é prosseguir de onde a gente tinha parado na última aula de História Geral, quando a gente falou de Congresso de Viena. A gente estava falando sobre a tentativa de retorno da Europa pós-napoleônica a uma ordem pré-napoleônica, coisa que obviamente não vai dar certo. Eu usei o exemplo do prato de vidro que você joga na parede e depois tenta juntar os caquinhos. Você não vai conseguir voltar a fazer com que o prato seja o que ele era antes. E hoje a gente vai ver a prova disso. O que a gente vai ver na aula de hoje é exatamente a prova do que eu comentava semana passada sobre a Europa não voltar ao normal, pelo menos não inicialmente, né? A gente não vai ter essa possibilidade de um retorno conservador como sonhavam os conservadores, aquela coisa da volta ao passado que eu comentei, que nada mais é do que uma bela de uma ilusão. E eu acho que a grande prova de que a Europa vai ter, de que os conservadores europeus terão, de que esse retorno não era uma possibilidade, vai acontecer com o tema da nossa aula de hoje, que são as ondas das chamadas revoltas ou revoluções liberais. A gente vai ter três grandes ondas e a gente vai dar uma mergulhada nessas ondas na aula de hoje. Deixa eu botar para partilhar aqui o Prezi. Tá aqui. Deixa eu entrar pelo celular para poder confirmar que tá tudo indo direitinho. E também, caso a internet caia, eu esteja com a internet do 4G aqui. Deu endereço inválido. A Helena falou aqui. Não, é esse mesmo. Consegui entrar pelo celular aqui agora. Tô dando uma olhada aqui porque a Milena falou que ela tava tentando entrar, mas tá dando endereço inválido. Bom, eu vou indo, aí depois eu posto o link lá. Qualquer coisa. Ver se ela fala qualquer coisa aqui sobre estar conseguindo entrar ou não. Então, como eu falava, apesar dos esforços restauradores do Congresso de Viena, os movimentos liberais e nacionalistas eles não foram completamente sufocados. O século XIX ele foi marcado por várias tentativas de consolidar o modelo liberal e pela luta contra os vestígios absolutistas em várias nações da Europa. A gente não pode restringir apenas ao liberalismo, como a historiografia costuma fazer, o conteúdo desses movimentos. Ah, não, são revoluções liberais, movimentos liberais. Eu estou usando o título porque é o título que normalmente a galera reconhece. Mas a gente não tem só liberalismo aqui. Muitas dessas lutas, inclusive, não vão ser nem de fato diretamente relacionadas ao ser liberal. O nacionalismo vai ser um ismo que vai ter grande impacto. A chegada de novos estados modernos, nacionais, os impactos da Revolução Industrial que vão ser sentidos pelo operariado. A gente vai ver na terceira onda de revoluções muito mais um protagonismo operário do que qualquer outra coisa. Ideias socialistas, ideias anarquistas, questionamento do capitalismo. Então, não é só liberalismo, mas a gente costuma chamar de revoluções liberais porque é uma resistência à lógica conservadora monárquica. É uma resistência a essa tentativa de retorno à ordem anterior a Napoleão. E a grande separação que a gente faz é em três movimentos: 1820,
1830 e 1848. A gente vai ter três grandes ondas: a da década de 1820, da década de 1830 e o pós-Primavera dos Povos, pós-1848. O primeiro movimento, a primeira onda, que vai ser da década de 20, ela vai ter o primeiro protagonismo da Espanha, o que já é uma diferença. Todos os outros movimentos eles vão ter um protagonismo francês. Tanto 1830 quanto a Primavera dos Povos, 1848, elas vão se dar a partir de uma primazia francesa, vamos dizer assim. A França ela vai ter o grande mérito de ter dado o primeiro chute a gol. Enquanto que 1820 não. 1820 vai ter como primeiro momento, como primeira movimentação, a história espanhola. E como que acontece na Espanha? Pois bem, retornando ao trono após a derrota de Napoleão, o rei da Espanha, que era Fernando VII, ele jurou a Constituição que foi elaborada ainda durante o domínio francês sobre a Espanha. Não levaria muito tempo, no entanto, para ele suspender totalmente a Constituição. Ele fala, cara, quem manda sou eu, voltei a mandar, Congresso de Viena me dá respaldo, acabou a Constituição, absolutismo vai retornar. E vão se seguir outras medidas de caráter conservador, como a deportação de vários membros liberais do parlamento espanhol, o retorno dos privilégios tanto do clero quanto da nobreza, a volta da Inquisição, o fechamento de órgãos de imprensa, o fechamento de universidades, etc, etc, etc. É uma tentativa de retorno a uma ordem meio que antigo regime no meio do século XIX. É diante dessa situação que em 1820 começa em Cádiz um movimento, ou Cádiz, começa um movimento contra a volta do absolutismo e a favor da constitucionalização. Uma revolta que vai contar com a participação de militares que estavam embarcando para reprimir os movimentos de emancipação da América e que vai chegar até Madrid. O rei vai ficar pressionado por esses acontecimentos, não vê outra alternativa a não ser jurar novamente a Constituição até que tropas da Santa Aliança fossem acionadas para reprimir a insurreição. Então percebam que, por mais que a Santa Aliança, perdão por essas travadinhas de garganta seca, por mais que a Santa Aliança ela tenha sido acionada para reprimir essa movimentação, para reprimir o movimento de Cádiz, na prática não vai ser o suficiente para conter, e o rei continua governando, o rei continua mandando, mas ele vai ter que aceitar uma Constituição, ele vai ter que aceitar mandar com uma Constituição liberal ao lado, meio que tentando limitar o poder dele. É o primeiro passo. Não parece muita coisa, não. Você olha essa parada e fala, pô, é só isso, professor? O cara foi lá e tentou botar o antigo regime de volta e o pessoal se revoltou, então, no final das contas, ele continuou governando, mas com Constituição? Acabou? É esse que é o primeiro momento? É muita coisa aqui. Porque quando ele tenta impor uma lógica de antigo regime e ele não consegue, porque a população não deixa, independente de quem seja essa população, já está evidenciado aquilo que eu falei para vocês na última aula. Aquela ideia de que a tentativa de voltar ao passado não vai ser mais possível. Aquela parada que eu comentei do prato de vidro começa a se demonstrar comprovada que, não vai rolar. Tu tá tentando forçar uma parada que simplesmente não tem espaço mais. O primeiro país a mostrar, a provar que não havia mais espaço para isso, vai ser exatamente a Espanha, graças ao movimento de Cádiz. Mas o caso espanhol, ele é só o primeiro. Porque ainda em 1820, a gente vai ter um caso que a gente já estudou aqui, que é o caso de Portugal. Portugal, como você bem lembra, vivia uma situação peculiar, porque mesmo após a derrota dos franceses, o país vinha sendo dominado por oficiais ingleses, porque a família real estava na nova sede do Império, que era o Rio de Janeiro. Então, enquanto a família real estava aqui no Rio, Portugal estava dominada por oficiais da Inglaterra.
e estava passando por uma crise econômica grave. A galera exigindo Napoleão voltar, volta, 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 não tem mais razão de você ficar no Brasil. Ele falando que não ia voltar. É nesse contexto que vai eclodir também em 1820 a Revolução Liberal do Porto, que a gente já viu junto aqui falando de período joanino. Quando a Revolução Liberal do Porto estoura, a revolta de Cádiz na Espanha tinha acabado de estourar. E os revolucionários portugueses propunham não só a volta de Dom João do Brasil, como a recolonização brasileira, como você bem lembra, o fim do domínio inglês, mas eles eram todos liberais. Daí o nome Revolução Liberal do Porto. Onde é que eu vejo liberalismo ali? Eu vejo o liberalismo quando eles queriam que o rei voltasse, mas voltasse jurando uma Constituição. E eles ameaçavam, ou volta e jura uma Constituição que a gente votou, ou então acabou teu poder, criança. Se você não jurar a Constituição, a gente vai tomar o poder pra gente mesmo e acabou a família dos Bragança aqui. É por isso que Dom João volta. Em 1821 ele faz a malinha e volta para Portugal. E ele jura a Constituição. A Constituição que Dom João vai jurar é inspirada no modelo espanhol, que foi aprovada no ano anterior no movimento de Cádiz. Olha aí as coisas se conectando. Ele vai lá, jura e vambora. Segue. Claro que ele não vai recolonizar o Brasil. Ele vai deixar o filho dele, Dom Pedro I, no Brasil. A gente conhece toda a história. A gente está vendo as ramificações dessa história nas aulas de quinta-feira. Mas para essa nossa aula aqui, não interessa. Para essa nossa aula aqui, o que interessa é entender que Portugal é a segunda representação dessa onda de 1820. Começa na Espanha com o movimento pela Constituição em Cádiz, chega em Portugal com a Revolução Liberal do Porto, e até esse momento parecia uma parada 100% ibérica, né? Parecia um negócio que, tá só na Península Ibérica, não vai sair de lá, é só Portugal e Espanha, essa galera tá empolgadinha, acabou, Dom João jurou Constituição, Dom Fernando jurou Constituição, acabou o movimento, tá tudo resolvido. Ledo engano. Porque na Península Itálica, ainda marcada pela fragmentação, a gente também vai ver vários movimentos de caráter nacionalista, principalmente no reino de Nápoles, que era um reino governado por Fernando IV, onde militares associados ao grupo dos Carbonários obrigam o rei a se submeter também a uma constituição. O movimento dos Carbonários de Nápoles, é o grande movimento da Península Itálica e já é meio que um aviso. O aviso de que, cara, não há ainda uma unificação italiana, mas abre o olho porque a parada está mudando e esse vento de mudança está chegando também na Península Itálica. O movimento dos Carbonários, ele mostra que, se não prestar atenção, vai estourar aqui também. E se estourar aqui, ferrou, porque o que mais tem aqui é fragmentação. Tem uma coisa aqui, tem outra coisa ali, é uma maluquice do caramba. Movimento de Cádiz na Espanha. Revolução Liberal do Porto. E agora, lá em Nápoles, a galera quer inventar de fazer revolta também? Sim. O grupo nacionalista dos Carbonários obriga o rei a se submeter a uma constituição. Mas eu vou ter agitação liberal também na Lombardia e eu vou ter em Veneza, ambas sob o domínio da Áustria. Ali, as tropas da Santa Aliança vão atuar, vão reprimir os movimentos. Não vai dar em nada, não. Mas em Nápoles vai acontecer, sim, um juramento à Constituição. O movimento dos Carbonários em Nápoles consegue obrigar o rei a aprovar, a assinar uma Constituição, e Nápoles, a partir daquele momento, vai ter uma lógica constitucional. Para quem entrou depois,
esteja assustado de eu já ter começado, foi porque a gente teve o problema de não conseguir conectar desde cedo, mas eu estou gravando e assim que terminar a aula eu vou deixar upando no YouTube, depois eu volto para ver se upou, e depois que upar eu coloco essa gravação lá no grupo de vocês, para vocês pegarem esse inicinho que vocês perderam. Mas eu simplesmente estou falando da primeira onda de movimentos liberais, e eu falei da Espanha, o movimento de Cádiz, que exige Constituição, Portugal, a Revolução Liberal do Porto, que também vai fazer uma Constituição, e agora eu falei da Península Itálica e o movimento dos Carbonários em Nápoles, que obriga o rei também a se submeter a uma Constituição. Perceba que até aqui, a luta ela é por Constituição. Os três grandes movimentos que eu falei, Espanha, Portugal e Nápoles, era um movimento para... Cara, não é nem acabar com a monarquia. É fazer o rei ter o seu poder mais ou menos limitado por um texto constitucional. Era essa que era a pegada. Talvez a grande exceção da primeira onda seja o caso da Grécia. Porque a região da Grécia ela fazia parte do Império Turco-Otomano. E em 1821, o movimento nacionalista e liberal começou a luta pela independência grega. Então aqui o liberalismo não está sendo usado para poder exigir Constituição. Ele está sendo usado para poder trazer um protagonismo de independência. Internamente, a luta contava com o apoio de grande parte da população, mas o foco é externamente. Aqui é que está a parada. Externamente, a Grécia contou com o auxílio da Inglaterra, da França e da Rússia, que tinham interesses econômicos e estratégicos na região. Aí você fala para mim, ué, mas e a Santa Aliança? Pois bem, é exatamente aqui que a Santa Aliança vai demonstrar a sua primeira grande contradição. Porque a luta ela vai durar toda a década de 1820. A paz vai ser selada, a independência da Grécia vai ser reconhecida pelo Tratado de Adrianópolis, que é de 1829. Mas perceba que tanto a Inglaterra, quanto a França, quanto a Rússia compunham a Santa Aliança. E estavam ali lutando a favor de um movimento de tendência liberal, nacionalista. Como é que pode? A Santa Aliança não existia exatamente para conter esses movimentos? Para intervir militarmente e acabar com a graça da galera? Para você ver a contradição da Santa Aliança. A Santa Aliança existe até a página 2. Por quê? Se tem interesse econômico ali, Inglaterra, Rússia, França cagaram para a Santa Aliança e vão lutar pela independência da parada. Essa atitude vai gerar um desentendimento entre os membros da Santa Aliança que vai enfraquecê-la total e completamente. E tá aqui a chave para você entender por que a segunda onda ela já vai ser muito mais forte. A primeira onda ela vai se limitar a movimentos que lutam pela Constituição. Espanha, Portugal, Nápoles. A Santa Aliança vai conter muita coisa, inclusive vai conter na Lombardia, vai conter em Veneza. Mas a Grécia é um movimento de virada. A Grécia é o momento que a chavinha vira. Porque a Grécia não está lutando só por uma Constituição com a manutenção de um poder, não. A Grécia está lutando por independência, quer se tornar um país novo. Inglaterra queria isso para poder fazer comércio com a Grécia. Rússia, França, a mesma coisa. O Império Turco-Otomano era muçulmano, era difícil fazer comércio com eles. Aí acabou a Santa Aliança, acabou aquela história de vamos intervir para impedir. Acabou essa história. A Grécia é o ponto de virada da década de 1820. Quando a gente chega nas revoluções de 1830, o bagulho já vai ser um pouquinho mais sério. Alguma dúvida em relação aos movimentos de 1820 que você queira que eu fale um pouco mais? Fala para mim. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá de boa? Podemos seguir então? A revolta de Cádiz,
Revolução Liberal do Porto, eu não vou nem perguntar, porque a gente já falou pra caramba na aula de Brasil. O movimento dos carbonários em Nápoles, independência da Grécia, a lógica dá para entender legal, né? Pois bem, vamos mergulhar então na segunda onda revolucionária, que foi a década de 1830. Se lá na de 1820 o protagonismo, a primazia vai ser espanhola, a partir de agora não vai ter para ninguém. O protagonismo é francês. Não vai ter para onde correr. Tanto a segunda onda revolucionária como a terceira, a primavera dos povos, vão ter o seu ponto de partida, o seu jumpstart, como a galera fala em inglês, na França, como não poderia deixar de ser. A França é a protagonista desde a Revolução Francesa e chega a ser até poético, diria eu, que o protagonismo agora ele volte a ser francês, como sóis acontecer. Para a gente ter uma ambientação, Luís XVIII governou a França como preveia a Constituição de 1814, aquela da primeira derrota de Napoleão. A carta que foi outorgada, ela dava amplos poderes ao rei, que, no entanto, devia conviver com o parlamento dividido em duas câmaras, a Câmara dos Pares e a Câmara dos Deputados, um parlamento eleito pelo voto censitário. É uma participação política restrita? É, mas vai ser o suficiente para se formarem nas câmaras grupos vinculados a tendências políticas diferentes. E que tendências são essas? A gente vai ter, por exemplo, os ultra-realistas, uma galera que defendia a restauração aos moldes do absolutismo, uma galera que queria o retorno dos seus privilégios. Esse era o grupo ultra-realista. Dentro da Câmara, eu vou ter também o grupo constitucionalista, os representantes da alta burguesia, que queriam manter o poder do rei, mas queriam que o rei respeitasse uma Constituição que limitasse esse poder, que deixasse o legislativo agir, etc, etc, etc. Então eu tenho o ultra-realista querendo absolutismo total, o constitucionalista querendo manter o rei, mas numa lógica liberal, constitucionalista, e eu vou ter os independentes. Perceba que na França, liberal não vai ser essa galera que vai lutar por Constituição. Atenção para essa diferença, não se deixa levar por ela. Lá na Espanha, Portugal, os carbonários em Nápoles, a gente está chamando de liberal a galera que está lutando por Constituição. Lutar por Constituição e liberalismo está aqui na mesma toada. Na França, não. Na França, a gente vai ter 3 grupos: o ultra-realista, o constitucionalista e o independente, que vai ser chamado de liberal. Esses sim eram burgueses e bonapartistas que queriam maior participação política, custe o que custar. Pode ser através de Constituição ou pode ser através de um questionamento do próprio poder do rei. Então, na França, a lógica vai ser um pouquinho mais rebelde, vamos dizer assim. A lógica vai ser um pouquinho mais porradeira. A França, ela sempre traz uma porradaria um pouquinho maior, né? Por isso que a gente gosta. Ela sempre traz uma parada um pouquinho diferente na hora de brincar, na hora de fazer o assunto acontecer. Então, você tá ali tendo a lógica da França. Você tem 3 grandes grupos políticos lutando por participação. É no meio desse contexto conturbado que o Luís XVIII vai comandar um governo moderado. Ele fica com medo de bater de frente com o parlamento, ele fica com medo de enfrentar, então o governo dele vai ser mais ou menos moderado. O problema é depois que ele morreu. Depois que o Luís XVIII morreu, quem vai assumir é o irmão dele, Carlos X. Ultra
realista. Defensor severo do retorno do absolutismo. Apoiou a igreja, concedeu à igreja poder total sobre a educação, censurou a imprensa e começou um processo de indenização da nobreza pela perda dos bens dela durante o período revolucionário. Um merdeiro que, obviamente, não ia durar por muito tempo. O descontentamento da população com a tendência absolutista, com a crise econômica que assolava a França e com o aumento de impostos era tanto que já nas eleições parlamentares de 1830, os partidários do rei foram derrotados. Em resposta ao aumento da oposição, Carlos X tomou medidas que vão ficar conhecidas como as Ordenações de Julho. Entre as medidas adotadas por ele, a gente vai destacar a dissolução total da Câmara dos Deputados, a elevação do censo eleitoral, ou seja, para votar tem que ter mais dinheiro ainda do que tinha antes, a limitação da liberdade de imprensa. Os dias que se seguiram, as ordenações vão entrar para a história. Será que está aqui? Cadê? Tá. Os dias que se seguiram as ordenações vão entrar para a história como os 3 dias gloriosos, porque o povo de Paris saiu às ruas e ergueu barricadas se opondo às medidas do rei. O resultado dessa barricada é a deposição de Carlos X, mas, temendo uma nova radicalização, setores da alta burguesia vão optar por manter a monarquia mesmo após a deposição do rei, colocando no poder a figura de Luís Filipe de Orleans. Mas o movimento ele vai ser extremamente importante porque o povo vai à rua para poder protestar contra o domínio de Carlos X. Os 3 dias gloriosos. Uma segunda-feira, 26 de julho de 1830, que na verdade é o pré-revolta. O dia 1, terça-feira, 27 de julho. O dia 2, quarta-feira, 28 de julho. O dia 3, quinta-feira, 29 de julho, que é o momento em que o rei é deposto e a revolta é dada como encerrada. A França ensinou: se o rei quiser bater de frente, nós iremos depô-lo. A França mostrou: as ordenações de julho de Carlos X aqui não vão acontecer, porque não é mais possível aceitar o retorno do absolutismo. 3 dias gloriosos, que, no entanto, vão se concluir com o rei burguês no poder. A França acabou, mesmo que ainda mantendo uma burguesia no comando. A gente vai ver que daqui a pouco, na terceira onda, isso já vai ser um problema. Mesmo assim, a França deu aula. E a partir da França, outros países vão se inspirar e também vão colocar as suas lutas em prática. O primeiro deles é a Bélgica. Inspirados pelos eventos revolucionários de julho na França, um grupo de católicos nacionalistas vai dar início à luta pela independência da Bélgica em relação à Holanda. Uma rebelião que começou em Bruxelas após a apresentação de uma ópera em homenagem ao rei holandês. Uma ruptura muito bem sucedida que vai instituir na Bélgica uma monarquia parlamentar, mas baseada numa constituição liberal, garantindo direitos individuais. O movimento começou. Não dá mais para conter. No norte da Península Itálica, nas regiões de Parma, Módena, România, novos movimentos vão acontecer. As tropas austríacas vão sufocar. Vários líderes serão exilados e entre eles, guardem esse nome, a gente vai encontrar Giuseppe Mazzini, que vai fundar no exterior o movimento da Jovem Itália. Uma sociedade secreta
cujo objetivo era reforçar os ideais nacionalistas, era propor a unificação eventual da Itália. Esse era, melhor dizendo, o objetivo do movimento da Jovem Itália, liderado por Giuseppe Mazzini. Os movimentos de 1830 ainda serão sufocados na Península Itálica, mas ele vai agir no exterior, ele vai agir da França, ele vai à Bélgica e ele vai colocar em prática uma ideia de que era necessário unificar a península inteira. Guarda isso porque já essa ideia vai voltar. Na região que corresponde à atual Alemanha, composta de uma série de reinos e que sofria influência tanto da Áustria quanto da Prússia, as repercussões de Júlio na França também serão sentidas. Por pressão dos movimentos liberais, príncipes da região de Hanover, por exemplo, e da Saxônia vão ser obrigados a se submeter a uma constituição, mesmo que outorgada. Com auxílio das tropas austríacas, no entanto, os movimentos vão ser contidos, as constituições vão ser suspensas, mas olha o susto aí. Na Polônia, a mesma coisa, que era uma região que era controlada majoritariamente pela Rússia. Vai ser formado ali um governo nacionalista com sede em Varsóvia, que sim, não vai durar muito tempo. Divergências internas vão levar à repressão do movimento pelas tropas russas do czar Nicolau I. Não interessa. Mesmo que na Península Itálica, na Confederação Germânica e na Polônia não tenha acontecido o sucesso que foi na França e foi na Bélgica, a segunda onda já mostrou que aquela coisa do primeiro movimento já está se tornando mais radical, mais rebelde. Já está até depondo o rei em algumas localidades. Daí para a Primavera dos Povos é um pulo. E claro que quem vai dar o primeiro passo da Primavera dos Povos será também a França. A monarquia de Júlio, nome pelo qual ficou conhecido o reinado de Luís Filipe de Orleans, foi responsável pela consolidação da ordem burguesa. Entre as ações liberais adotadas durante o governo de Luís Filipe, eu vou destacar o fortalecimento do poder legislativo, a redução do censo eleitoral, a retomada da bandeira tricolor, a adoção do liberalismo econômico, o fomento ao desenvolvimento industrial, o controle pela alta burguesia dos setores das ferrovias, dos bancos, das minas de carvão e de ferro. Ao mesmo tempo em que tomava medidas que privilegiavam a burguesia, o chamado rei burguês ou rei dos banqueiros reprimia manifestações de oposição ao seu governo realizadas pelos trabalhadores, como a manifestação de Paris em 1831 ou a manifestação de Lyon em 1834. O rei burguês também censurava a imprensa republicana. Apesar das tentativas do rei em conter os seus opositores, nos anos de 1846 e 47, uma grave crise econômica tomou conta da França. A queda na produção de alimentos levou à fome no campo e levou ao aumento do preço dos alimentos. Nas cidades, a queda do consumo, o aumento do preço, tudo isso vai gerar desemprego, vai gerar diminuição de salário. A oposição, então, aproveitando aquela situação, principalmente os republicanos, começam a incentivar as manifestações dos trabalhadores e da pequena burguesia. As reuniões que se realizavam através de banquetes tinham como alvo o rei,
Tinham como alvo o seu ministro, o ministro Guizot. Além de clamarem contra a miséria, os revoltosos desejavam ampliar as liberdades democráticas. Durante a chamada campanha dos banquetes, você pode pesquisar um pouco mais se você tiver interesse, se tornavam também cada vez mais visíveis as influências dos trabalhadores e dos ideais socialistas. Essa é a diferença da primavera dos povos. Essa era a diferença dessa terceira onda em relação a todas as outras. A campanha dos banquetes, que vai aproveitar o momento de fome para poder justamente oferecer banquete para os trabalhadores e falar, ó, se você não lutar, nada vai acontecer. Se você não lutar, o que vai rolar é que a burguesia vai continuar no poder e vai continuar pintando sete. E é exatamente quando Luís Felipe de Orleans proíbe a realização dos banquetes é que o proletariado de Paris vai se rebelar, vai erguer barricada. Acompanhados pela pequena burguesia e pela Guarda Nacional, vão derrubar a monarquia de Júlio. A Guarda Nacional se recusa a reprimir os rebeldes. Em 1848, na França, acabou a monarquia de novo. Vai ser proclamada a Segunda República Francesa, com a galera tomando a rua. Quem não lembra de Os Miseráveis, de Victor Hugo, Les Misérables, representando um pouco dessa luta da Primavera dos Povos de 1848. Tem um musical do Tom Hopper que eu odeio, mas que rendeu o Oscar lá, da Anne Hathaway. Ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Miseráveis? É, sim. O livro do Victor Hugo é maravilhoso. A representação do Tom Hopper eu já não gosto. Eu odeio o Tom Hopper como cineasta. Eu acho ele um dos cineastas mais supervalorizados da história. Não só Os Miseráveis, O Discurso do Rei também é um filme que ganhou o Oscar e eu odeio. Ele filma com a câmera torta, me dá um nervoso, dá vontade de vomitar vendo os filmes dele. Mas, se você quiser assistir, você gosta de um musical, assista. Aliás, gente, eu tenho uma opinião polêmica. Posso dividir com vocês? Eu tenho uma opinião polêmica. Vocês já assistiram o musical Hamilton? Essa parada vai pro Sim, YouTube. eu odeio. Ah, obrigado! Ah, graças a Deus! Eu odiei Hamilton com toda a força do meu ser. Eu senti vergonha alheia do início ao fim. Eu até agora não consigo entender como aquela bosta foi elogiada. Ai, sei lá, assim, primeiro, se for pra ser baseado em mentira, eu prefiro nem ver. Exato! Se for para ficar babando o ovo de pais fundadores, não adianta. Você vê como é que a pseudo-esquerda dos Estados Unidos trabalha. Você vê como é que funciona? Aí eles botam atores que são mestiços, que são, como eles chamam lá, de biracial, porque lá a questão racial é diferente daqui. Aí bota o Lin-Manuel Miranda, que não canta porra nenhuma. Toda vez que ele cantava me dava vergonha alheia. Bota ele como Hamilton. Aí bota um cara negro para interpretar o Jefferson. Bota um negro para interpretar George Washington. E eles acham que eles estão subvertendo a história. Porque eles botaram uma pessoa negra para representar um pai fundador. Aí você vê a peça, é o elogio total dos pais fundadores que criaram a grande América a partir da liberdade. Olha como Hamilton lutou pela liberdade. Hamilton tinha escravo, bando de desgraçado. Thomas Jefferson tinha escravo, seu bando de Roman. A esquerda americana é um câncer. A pseudo-esquerda estadunidense é um câncer. Eu quero deixar isso bem claro. Eu olhei aquela peça e eu quase vomitei. Desculpa, pode falar. Não, relaxa, eu acho que esse pessoal que fez essa peça deve ser aquele pessoal lá da sala de aula que na aula de história dorme. Exatamente. Cada coisa. Exatamente. Mas é a galera que dorme na aula de história, mas quer militar na internet, sabe qual é? Sim, São esses sim. que fizeram Hamilton. Cara, tem um momento no meio de uma música que eles falam
Porque nós imigrantes, nós fazemos as coisas acontecerem. E rola um high five e a galera vibra, uhul! Eu olhei para aquilo e falei, é por isso que os Estados Unidos tem que acabar, gente. É por isso que tem que tacar uma bomba nos Estados Unidos, tem que acabar os Estados Unidos, gente. Olha isso. Eles acham que eles estão dando uma baita de uma lacrada. Uhul! Os imigrantes. Ouviu, seu Trump? A gente, os imigrantes que fazem acontecer. Rapaz, que vergonha alheia, inacreditável. Desculpa essa viagem, E no mas eu final, as odeio. pessoas chorando pelo Hamilton. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não dá, né, cara? Não dá, né? Me respeita, né? Me respeita. Olha pra minha cara, cheia de barba. Pô, isso aqui, quanto mais eu estudo história, mais a barba cresce, rapaz. Pelo amor de Deus, me respeita. Pô, Hamilton é um lixo. Lixo. E a galera bateu palma pra esse lixo. Eu tenho uma outra opinião polêmica que é pra essa parada ir pro YouTube e a galera me cancelar. Esse filme, eu não sei se vocês já viram. Filme novo do Spike Lee, Destacamento Blood. Não, ainda não. Tá bom, assistam. Na minha leitura, é uma merda inacreditável. Nível vergonha alheia também. Mas ninguém vai falar isso e vai ter indicação a Oscar. Porque no momento Black Lives Matter, ninguém vai querer bater de frente com o filme do Spike Lee com protagonismo negro, como o Spike Lee sempre faz. A atuação do Delroy Lindo é espetacular e se ele for indicado a Oscar, como eu acho que ele vai ser 100% justo. Agora, o filme é inacreditavelmente merda. Mais uma vanglorização dos Estados Unidos utilizando o protagonismo negro para disfarçar. Mas é America com a mão no peito, como eles adoram fazer. E ninguém vai criticar por causa do momento atual, que é um momento de sensibilidade para a questão racial, que é uma parada que Hollywood adora fingir que tem, então eles vão mandar várias indicações para poder mostrar que eles são muito sensíveis quando o assunto é a questão racial. Ano passado não indicaram a Lupita Nyong'o a melhor atriz, não. Indicaram só a Cynthia Erivo, porque a cota, só pode uma atriz negra a ser indicada ao posto de melhor atriz. A Lupita, que deu aquele show no filme Nós, né, aquela atuação assustadora de arrepiar todos os pelos do seu corpo. Eu fiquei com medo dela. Meu irmão, que atuação. Pra mim, é a atuação do ano. Não só deveria ser indicada, como é a minha vencedora. O meu Oscar de melhor atriz iria pra ela. Mas nem indicada ela foi, porque já tinha Cynthia Erivo, então já tem uma atriz negra, não precisa colocar mais outra, né? Mas vamos lá, dá indicação e dá prêmio pro Spike Lee pra poder você fingir que você é praticamente um Malcolm X redivivo, né? Porque tá dando prêmio pro Spike Lee. Ridículo, ridículo, ridículo. Mas vamos voltar pra cá. Por que eu falei disso tudo? Porque eu tava falando de musical, porque eu tava falando de Hamilton, porque eu tava falando dos Miseráveis. Tá, lembrei. Pra gente poder falar da França. Então, como eu tava falando, a galera vai pra rua, a galera tira Luiz Felipe de Orleans do poder e vai inaugurar a Segunda República Francesa. Então, é importante ressaltar que os acontecimentos na França, eles vão ter grande repercussão no restante da Europa. Assim, outros movimentos de caráter nacionalista eclodiram por todo o continente, numa onda de rebeliões que vai ficar conhecida como a Primavera dos Povos. Nas manifestações de 1848, a diferença é o que a gente vai ter agora, a presença dos operários. A ameaça aos princípios burgueses, representada pela luta do proletariado, entretanto, fez com que a burguesia evitasse a radicalização na maior parte das regiões. Beleza? Então, a partir da França, a gente vai ter a inspiração. Isso aqui é um videozinho bastante interessante que tem na internet, que eu vou até indicar para vocês. Aliás, será que eu encontro esse vídeo aqui? Rapidinho, porque ele é bastante interessante. Eu ainda tô... Deixa eu só parar de partilhar aqui. Rapidinho. Só um segundo, vai demorar nada. Só para eu poder encontrar o vídeo que foi indicado ali no slide. Eu tenho que lembrar o nome do vídeo porque eu não lembro, mas eu lembro o nome de quem está falando no vídeo. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo
encontrar esse vídeo para vocês, mas eu já adianto que o professor, ele é marxista, é o professor José Paulo Neto, eu acho ele bastante inteligente, eu acho ele um cara muito bom e muito didático também, mas fica aquela parada, a interpretação que ele está trazendo é uma leitura marxista que você não precisa concordar, é apenas uma leitura da Primavera dos Povos a partir da ótica marxista. Eu botei aqui no chat, para quem não está vendo, para quem quiser ver esse vídeo depois da aula ou em qualquer outro momento, para poder aumentar o cabedal intelectual sobre a Primavera dos Povos, olhar a Primavera dos Povos a partir de uma leitura de viés marxista, tá? Eu acabei de apontar, mas eu não vou ficar preso nisso. Eu vou falar dos outros casos. A minha preocupação aqui, ela vai ser exatamente apontar a influência, vamos dizer aqui, da Primavera dos Povos para o restante da Europa, para além na França. Primeiro grande impacto que eu consigo lembrar da Primavera dos Povos, ele estaria conectado a um local que era, na real, o grande símbolo do conservadorismo. Por isso que é tão interessante que a gente fale sobre esse episódio, perdão pela travada, que eu estava lendo uma parada no Telegram aqui, que é o Império Austríaco. Ainda em 1848, o movimento liberal em Viena, contando com a participação da burguesia e dos trabalhadores, saiu às ruas exigindo a ampliação do direito ao voto e a destituição do von Metternich, ministro austríaco, símbolo do conservadorismo do Congresso de Viena. Curiosidade inútil sobre mim. Eu adoraria conhecer Viena e eu espero um dia conhecer pela paixão que eu tenho pela música. E o Conservatório de Viena, ele é provavelmente o conservatório mais pica quando o assunto é música clássica. Viena é conhecida como a capital artística. Você tem grandes pintores, grandes autores, grandes músicos que vão sair de Viena, incluindo aquele que é considerado o maior gênio na música clássica para muita gente, que é Mozart. Eu, que sou um apaixonado por música, apesar de não ter nenhum estudo clássico, de não ter nenhum estudo prático, eu tenho apenas um estudo teórico, que é muito pequeno, mas é de curiosidade. Eu gosto muito de estudar ópera, de estudar o significado da música clássica e o que ela representou no momento em que ela surgiu. Um dia eu tenho o sonho de visitar Viena, um dia eu farei isso, né? Normalmente a galera fala Paris, Londres, né? A galera fala de Berlim, Madrid, Lisboa. Deve ser muito legal conhecer mesmo, mas eu gostaria bastante de conhecer Viena, gostaria bastante de conhecer Amsterdã, né? Esse lado da Europa que, no caso de Amsterdã, ainda é famosinho, mas que é menos famoso e que eu acho que seria uma experiência interessante de um dia fazer. O von Metternich, ministro, ele vai fugir temendo a represária popular e assim o movimento consegue levar a outorga de uma Constituição e vai convocar eleições para a Assembleia Constituinte através de um sufrágio universal. Vale ressaltar que, apesar de ter participado dos protestos que tiraram o ministro, a alta burguesia retirou seu apoio às transformações e vai lutar pela volta de um poder central fortalecido. Isso se justifica pelo medo que a alta burguesia tinha em relação à radicalização do movimento, como acontece sempre em qualquer lugar. Assim, pressionado, o rei da Áustria, Fernando I, é obrigado a abdicar e a Assembleia Constituinte vai ser dissolvida, porque Francisco José assume o trono e restaura o absolutismo. Na Hungria e na Boêmia, regiões que eram submetidas à Áustria, também vão acontecer movimentos liberais constitucionalistas que vão ser sufocados pelas tropas do Império Austríaco. Mas a Primavera dos Povos também chega em outros lugares. Pouco após os eventos de Viena, barricadas foram erguidas em Berlim por trabalhadores e por burgueses, fazendo com que o rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, convocasse uma Assembleia Constituinte.
Rapidamente o movimento se expandiu para o resto da Confederação Germânica e os liberais de vários estados vão se reunir em Frankfurt com o objetivo de eleger uma Assembleia Nacional Constituinte pelo voto universal. Uma nova Constituição vai ser votada, estabelecendo um regime parlamentar, sendo o rei da Prússia imperador da Confederação. Diante das pressões da Áustria, que não desejava a hegemonia da Prússia na região, Frederico Guilherme rejeitou essa proposta. Prontamente, os outros príncipes germânicos também recuaram diante da possibilidade de radicalização. O final de 1848, na Confederação Germânica, vai trazer uma Assembleia dissolvida, um movimento liberal contido. Mas a base para a unificação, que vai acontecer no final do século, está dada ali. Para a gente terminar, um outro lugar que também vai ter a base de uma unificação dada com a Primavera dos Povos será a Península Itálica. Cadê? Volta para cá para deixar isso aqui para a galera ver. Na Península Itálica, envolvida também pela Primavera dos Povos, o rei das duas Sicílias, Fernando II, foi forçado também a se submeter a uma constituição que, após a repressão comandada pelo rei, foi anulada. Mais ao norte, Milão e Veneza se revoltaram contra o domínio da Áustria, mas foram reprimidos pela força do Império Austríaco. Na região da Toscana e em Roma, foram proclamadas repúblicas sob o comando de Giuseppe Mazzini. Naquele contexto, até o Papa Pio IX foi forçado a deixar os estados pontifícios, mas tropas francesas restabeleceram a soberania da Igreja na região. Hoje, a gente olhou apenas para o estourar das revoluções. A gente viu com mais detalhe como que os movimentos aconteceram. Isso aqui vai ser a base para as unificações que vão rolar no final do século XIX. E não só isso. A Primavera dos Povos vai trazer, através do liberalismo que vem desde 1820, como o nacionalismo que também vem, e agora o socialismo, que vai se tornar protagonista a partir de 1848, um questionamento da ordem vigente, um questionamento da burguesia que a gente vai mergulhar com calma nas nossas próximas aulas. Na nossa próxima aula, eu vou olhar para a Revolução Industrial e eu vou olhar para o movimento operário. Então ali a gente já vai começar a ver o que significa esse protagonismo operário. Dando tempo, já na mesma aula, eu vou falar das doutrinas, das teorias sociais do século XIX. Eu vou falar exatamente de socialismo, anarquismo. A ideia da nossa próxima aula é falar de revolução industrial, movimento operário e o questionamento político-social da lógica. Para, a partir dali, a gente poder prosseguir no nosso estudo. Essa aula, ela é assim mais direta mesmo. Ela tem essa característica de, através das ondas revolucionárias, mostrar para você que mesmo nos lugares onde a monarquia conseguiu se manter, vai ser por pouco tempo. O século XIX é o século dos ismos. Liberalismo, nacionalismo, socialismo, anarquismo, capitalismo, que vai se consolidar com a Revolução Industrial e é o tema da nossa próxima aula, conectando tudo isso que a gente viu hoje. Alguma questão, alguma coisa que eu falei aqui? Por enquanto, não. Por enquanto tá de boa? Tá dando para acompanhar? Tá de boa. Desculpem ter começado depois, mas é que eu tava com internet, mas não tava o suficiente para fazer streaming. Eu ligava o Team Link e ele simplesmente fechava sozinho. Então eu tava tomando uma surra do programa para poder fazer acontecer. Quando eu vi que carregou um vídeo do YouTube, eu vi que era o momento para a gente poder começar o nosso live stream. Para quem entrou depois, essa aula vai ser upada no YouTube, como eu costumo fazer, e você pode ver o iniciozinho dela. Você não perdeu muita coisa, não. Estava só falando de 1820, movimento de Cádiz e Revolução Liberal do Porto. Beleza? Tamo junto. Vou finalizar por aqui. Boa aula para todos vocês aí no prosseguir da manhã. E a gente tá junto. Qualquer dúvida, fala comigo lá no grupo.
pode falar comigo no privado se tiver vergonha. Qualquer questionamento sobre isso pode falar. Cai muito pouco na prova, por isso a gente fala mais rápido. O Enem e a UERJ cobram muito pouco movimentos liberais, mas Primavera dos Povos é o seu foco. Quando cai, tanto no Enem quanto na UERJ, cai 1848 e cai a participação operária na onda revolucionária. Beleza? Isso a gente vai ver um pouquinho melhor a partir do entendimento do movimento operário que a gente vai fazer na aula de semana que vem. Vou parar de gravar.